Olá! Mesmo com tanta tecnologia, ainda não damos conta de todos os nossos compromissos e as nossas tarefas. E essa ideia de que o dia teria que ter mais de 24 horas? Te pergunto para quê? Para acumular ainda mais tarefas e com isso ficar muito mais estressado e frustrado? Vamos acalmar um pouquinho e entender um pouco de toda essa bagunça que a gente anda fazendo. Vamos falar um pouquinho de gerenciamento do tempo? Olá, eu sou Edivânia Gonçalves, eu sou coach de carreira e nós vamos trazer uma série de conteúdos para você. Nós vamos iniciar falando de gerenciamento de tempo, administração do tempo e aumento da produtividade. Para quando a gente fala em melhorar o nosso tempo, em gerenciar o nosso tempo, é importante que a gente fale em estar focado. Quando a gente pensa em melhorar a nossa organização, é importante que a gente entenda que a gente vai mudar hábitos. Hábitos não são fáceis de ser mudados e por isso exige de nós um pouco mais de disciplina. Então a gente quer te ensinar justamente isso, a entender como que você pode se organizar. E não você já escutar alguém dizer assim, tem que ter disciplina, e aí você vira e fala assim, mas eu sou indisciplinado, então não é para mim. Calma aí, é para você sim. A gente vai te ensinar um passo a passo para que você possa conseguir se organizar e entender melhor as suas reações e as suas dificuldades diante de algumas tarefas que a gente vai compartilhar com você. Então fique atento a todos os nossos vídeos, a gente sempre vai buscar um material bem legal e de fácil entendimento e de fácil de colocar em prática também no seu dia a dia. E o que é administrar bem o seu tempo? É quando você gasta o seu tempo no lugar certo, com as coisas certas. É saber priorizar as suas tarefas. É também você saber usar adequadamente a sua agenda. É você saber utilizar o seu tempo de forma que você possa beneficiar todas as áreas da sua vida. E aí você vai perguntar assim, mas Edivânia, o que eu ganho se eu administrar bem o meu tempo? Ok, você vai ganhar, você vai ficar menos estressada, você vai cumprir com todas as suas tarefas, você vai ser aquela pessoa que vai começar a ser olhada como alguém profissional, que cumpre com os seus compromissos, e não como alguém que está sempre estressado, que está sempre com acúmulo de tarefas e com isso não entrega as coisas no momento certo. Você já deve ter passado pela situação de chegar no dia de entregar tal relatório ou tal tarefa e não ter nada pronto, não ter nada concluído ainda. E aí você vira à noite trabalhando ou você vira à noite fazendo algo e que no dia seguinte você está extremamente cansado. E às vezes isso não é uma exceção. Às vezes a gente vive dessa forma como uma regra. Para tudo a gente está sempre chegando atrasado. Quando a gente administra bem o tempo, a gente para com essa sensação de que a gente está perdendo o tempo, de que a gente usa o tempo de forma errada. A gente passa a ter mais tempo livre. Quando a gente se organiza, o nosso tempo livre a gente vai utilizar nas áreas, aquelas áreas que a gente realmente gostaria. A gente vai ter tempo para a gente vai ter tempo para as nossas coisas e para as pessoas que a gente ama. Vamos pensar da seguinte forma, se eu pudesse dizer para você como você poderia começar a administrar bem o seu tempo, porque o que acontece é que as pessoas acham que administrar bem o tempo é algo que ela vai fazer da noite para o dia, que vai acontecer assim, de hoje para amanhã. Não, isso é uma prática, é um novo hábito que você vai adquirir na sua vida. Acontece que as pessoas, elas reclamam porque elas são desorganizadas, mas na verdade isso é um hábito. É um hábito que em algum momento da vida foi acontecendo e aí você foi se justificando. Acontece muito da gente se viciar naquela adrenalina de deixar tudo para a última hora. Então são coisas que você tem que observar em você para saber se você não está sendo uma pessoa desorganizada com o seu tempo devido a uma série de outras coisas. Não é só uma falta de organização. Então, primeiro eu diria para você, você tem que olhar para você e entender as suas prioridades. Você tem que entender aquilo que te define. E uma coisa muito bacana da gente começar a pensar em se organizar é a gente começar a estabelecer uma meta. Não existe você querer ser uma pessoa organizada se você não sabe para onde você quer ir. Se você não tem definido os seus desejos, os seus sonhos, as suas metas, as conquistas que você quer ter.
Quando você não tem nada disso definido, administrar o tempo para quê? Você não sabe para que você quer chegar, aonde você quer chegar. Então você não sabe aonde você quer chegar, então para que você vai querer se preocupar em administrar o seu tempo? Então perceba que às vezes a desorganização também está por uma falta de orientação, de uma direção que você quer tomar na sua vida. Então a primeira coisa eu diria para você, estabeleça uma meta, um sonho, estabeleça um resultado que você quer para a sua vida. Existe algo que as pessoas falam muito quando se fala em administrar o tempo, é você deixar as ações separadas para o dia seguinte. Não só as ações, como até mesmo a roupa que você vai utilizar. E existem muitas pessoas que falam isso, falam assim, mas isso aí acaba sendo algo que as pessoas ficam meio obcecadas. Não, organizar também significa se você sabe que você vai perder um tempo fazendo algo, você pega e se organiza na véspera. Estabelecer o que você vai fazer no dia seguinte vai te dar não só organização, como maior produtividade. Você saber exatamente 5 ações principais que você vai fazer no dia seguinte para que você possa caminhar ainda mais certo para a direção do que você quer para a tua vida. Uma outra dica legal é de você fazer uma lista com todas as tarefas que você tem para cumprir naquele dia. O que é importante a gente observar nessa lista? Você vai listar ali todas as tarefas, por mais simples que elas sejam, até as tarefas mais longas e os compromissos. É importante que você coloque na sua lista prazo para a execução daquelas tarefas, porque acontece que às vezes chega no final do dia, você não fez tudo o que estava na sua lista, não é por incompetência, não é por falta de organização, mas talvez porque realmente você tenha colocado tarefas em excesso. Tarefas em excesso realmente não vai dar conta de fazer. Não tem como chegar no final do dia e o seu dia ainda se alargar e você ter mais horas. Então é importante que você entenda o tempo de cada tarefa. É importante que você, quando você listar as suas tarefas e compromissos, você não perder de foco a sua meta. Né? Lembra que a gente falou da meta, do sonho, das suas estratégias? Então, se você tiver bem alinhado essa meta, você aplica ali a lei de Pareto. O que é? Todas essas minhas tarefas eu tenho que dedicar 80% do meu tempo para as coisas que realmente vão me levar em direção ao que eu quero para a minha vida e os outros 20% para as tarefas do cotidiano, que precisam sim ser feitas, mas que não pode ser a maioria do tempo ser gasto nessas pequenas tarefas. Uma outra dica muito legal da gente estar praticando quando a gente pensa em administrar o nosso tempo é a gente aprender a delegar tarefas. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, pois são centralizadoras. É importante você aprender a delegar as tarefas. Diga às pessoas do seu grupo, da sua equipe, diga às pessoas que estão junto com você o que você precisa que seja feito. Mesmo quando você é líder de uma grande equipe, você tem que exercer a sua liderança, delegar não significa que você não está priorizando, ou delegar não significa que você está fugindo das suas obrigações e compromissos. Muito pelo contrário. Delegar significa que você também confia na sua equipe. Então, delegue as funções, aprenda a delegar, aprenda a dizer às pessoas o que você quer, como deve ser feito, para que tudo saia exatamente como se você tivesse feito, como se você tivesse executado. Uma outra dica muito importante, quando a gente fala em gerenciamento de tempo, é a gente aprender a parar de procrastinar. O que é procrastinar? Procrastinar é deixar para depois aquilo que você pode estar fazendo hoje, que você pode estar executando hoje. Procrastinação é um hábito muito difícil de ser mudado. As pessoas geralmente dão muitas desculpas para procrastinar. Elas deixam as tarefas que são mais difíceis, ou as tarefas que vão exigir mais delas, ou as tarefas que as assusta, elas deixam para depois. E existe uma inúmera gama aí de desculpas que se dá. Por que eu fiz isso? Por que eu falei daquele jeito? Por que eu deixei aquilo para depois? Então, o importante da gente entender que quando a gente procrastina, nem sempre a gente deixa claro, eu deixei para depois. Não, a gente vai dar uma desculpa para não fazer determinada ação. Então, é importante a gente entender isso.
E uma dica para a gente parar de procrastinar é a gente começar a diminuir o efeito daquela tarefa no cérebro. Por exemplo, eu tenho uma tarefa e ela é grande para poder eu concluir. Se eu tenho como hábito procrastinar e eu olho uma tarefa grande demais, a tendência é eu não começar a fazer. Então, se eu pegar e desmembrar essa tarefa em pequenas ações, as chances de que eu cumpra são maiores. Então, se você já sabe que você é um procrastinador e você quer mudar esse hábito, comece a desmembrar as suas tarefas. Comece a desmembrar as coisas que você tem que fazer em pequenas ações ao longo do seu dia. As chances de você executar são bem maiores. Algo muito interessante na organização é você ter uma agenda. Hoje em dia existem vários tipos de aplicativo que nos ajuda, que nos favorece nesse sentido. Mas é importante você entender que às vezes a gente tem que se organizar e colocar muita coisa, a gente acaba ficando perdido. Então, observe a sua rotina e veja o que é melhor para você. Se um aplicativo de celular para você é muito, comece com uma agenda de papel ou comece com uma lista apenas para aquele dia. O importante é a gente começar a mudar os nossos hábitos. E se a gente pensar numa grande agenda, onde a gente vai colocar todos os nossos compromissos, talvez isso nos assuste, talvez isso nos faça procrastinar. Então comece com aquilo que possa te favorecer. Existem aplicativos de celular que até disparam um certo alarme para você. Então isso vai fazer com que você comece a ser lembrado durante o dia das suas tarefas. Então eu acho muito legal você começar a observar isso e observar aquilo que funciona para você. Então ter uma agenda, ter ali tudo que você tem que fazer no seu dia, com o horário para começar, o horário para terminar, faz total diferença para você. Uma outra forma que a gente fala muito em gerenciamento do tempo é a gente entender que a gente tem que evitar o estresse. O estresse, às vezes, ele vem por acúmulo de tarefas. Às vezes a gente acaba aceitando coisas demais no nosso dia a dia, coisas que não damos conta de fazer. Existe um tempo, existe um prazo, existe um depósito que é feito de 24 horas. Não existe milagre. Então você, para não ficar muito estressado, você tem que entender se você não está acontecendo um acúmulo de tarefas. Então, para evitar o estresse, para evitar a frustração de no final do dia você não ter concluído todas as suas tarefas, comece a observar se você não está acumulando, se você está dizendo não para algumas coisas. Às vezes a nossa dificuldade de dizer não vai nos fazendo aceitar um certo acúmulo de tarefas e aí no final do dia ou no final de um período nós estamos altamente estressados e o que é pior, ainda frustrados por não termos dado conta de fazer tudo. É importante a gente, nos nossos projetos e nas nossas tarefas, a gente definir um prazo. Nós já falamos sobre isso e eu quero ressaltar para você. Defina um prazo. Quando a gente tem tarefas, a gente é bom executá-las entre 15 e 20 minutos. Acima disso, nós temos compromissos. E aí a gente tem que reservar um tempo maior na nossa agenda. Então, é importante você definir prazos também para que aquilo seja cumprido. Por exemplo, eu tenho um projeto X e eu vou precisar de tais ações. Até que dia eu posso executar essas ações? É importante a gente entender que a nossa mente, ela vai de acordo com aquilo que a gente diz. Se você diz que você tem até o final do dia para fazer tal coisa, isso nos dá uma sensação de amplitude no tempo. Então, isso nos dá uma sensação de que a gente tem muito tempo. Agora, se até o final do dia só restam 4 horas e você dizer eu tenho apenas 4 horas para executar tal tarefa, nos dá uma sensação para o nosso cérebro de coisa imediata. Então, é importante também você começar a definir os prazos para os seus projetos. Então, defina, eu tenho até o final da semana, eu tenho apenas 5 dias. O ideal é você dizer, eu tenho apenas 5 dias para fazer tal projeto. Eu tenho 4 dias para elaborar tal projeto, e não até o final da semana. Então, coloque nos seus projetos e nas suas tarefas um prazo final para elas serem executadas. Evite fazer 1000 coisas ao mesmo tempo.
Essa ideia de que nós somos multitarefas, principalmente as mulheres, de que nós somos multitarefas, na verdade isso não acontece. Quando você foca em mais de uma coisa ao mesmo tempo, na verdade, você não faz alguma coisa 100% de atenção. Então, você acaba não executando com toda a sua capacidade alguma coisa. E aí, às vezes, no final, você vai ter duas coisas mal feitas. Ou você vai ter uma coisa bem feita e uma coisa que você, às vezes, vai ter que refazer. E o refazer vai te dar um novo trabalho, uma nova tarefa. Então, esqueça essa ideia de multitarefa. Se concentre em uma, execute e aí sim você parte para a próxima. Uma outra dica é comece cedo. Quando a gente acorda cedo, a gente tem mais tempo para se organizar. A gente tem mais tempo para olhar as tarefas. A gente dá conta de fazer tudo o que a gente tem para fazer. E o que é legal, se acontecer um imprevisto no meio do teu caminho, você tem um tempo a mais para poder você estar ajustando e voltando ao ritmo da tua agenda. Então comece cedo. Você não vê nenhuma pessoa que tem todos os seus projetos resolvidos, que tem excelentes resultados, que tem um resultado acima da média, que é uma pessoa com resultados extraordinários. Você não vê essa pessoa dizer que acorda super tarde e que tem poucas horas no seu dia. Não, essa pessoa começa muito cedo e ela tem um dia inteiro para executar tudo o que ela deseja e atingir os seus melhores resultados. Então comece você também bem cedo. Outra coisa muito importante é a gente aprender a dar uma pausa. Às vezes a gente fica com tanta vontade de que tudo aconteça rápido e de que a gente dê conta das nossas tarefas que a gente não dá pausa. A gente começa a não entender mais e ter que ficar lendo e relendo alguma coisa. Pare, dê uma pausa, tome um café, reflita, converse com alguém, mude o seu ambiente, saia daquele local, vá para um outro lugar, se refresque, depois você volta e executa. É importante a pausa às vezes de um dia. Às vezes parar um dia e fazer algo que você goste, algo para você, um lazer, isso tudo é muito importante. Isso tudo faz parte de organizar as suas tarefas. Ter um tempo para pausa, não só no dia a dia, na nossa tarefa diária, como a gente ter uma pausa maior, ou no final de semana, ou que seja um dia da semana, mas que a gente tenha uma pausa para a gente poder estar descansando e fazendo outras coisas que a gente gosta. Tudo isso pode estar fazendo parte da sua agenda também. Se programar para ter as suas pausas. Um outro ladrão de energia e um outro ladrão de tempo na nossa agenda e que às vezes bagunça todo o nosso gerenciamento e a nossa organização é você não saber dizer não. Às vezes as pessoas chegam, te pedem algo ou pedem para você estar executando algo para elas que vai fugir completamente da sua organização e do seu planejamento e você, por dificuldade de dizer não, você vai e aceita mais aquela tarefa que vai bagunçar toda a sua organização. É importante a gente dizer não. A gente não está dizendo não para a pessoa, a gente está dizendo não para aquele momento, a gente está dizendo não para aquela tarefa. Então é muito importante que você aprenda e reflita. Essa necessidade que eu tenho de ficar dizendo sim para tudo, é alguma coisa emocional? Será que eu tenho medo de que as pessoas não me amem por isso? Comece a se fazer algumas perguntas. Eu tenho certeza que a sua resposta pode te surpreender. Por que eu não tenho dito não para as pessoas? Por que tudo eu aceito? Observe o que você tem feito. Observe as suas reações. Observe principalmente o seu diálogo interno. E comece a dizer não. Você vai aprender a dizer não e com isso você vai se organizar. E quando você for dizer sim para alguém, você vai dizer um sim pleno e você com certeza vai poder ajudar com muito mais eficiência. Bom, essa foi uma série de conteúdos que a gente quis compartilhar com você para que você entendesse um pouquinho de organizar o tempo, de gerenciar esse tempo, de fazer a gestão do seu tempo. Tempo é uma questão de preferência, já dizem as pessoas, né, no nosso dia a dia. E se você tem a preferência por administrar melhor o seu tempo, que é algo precioso, então você vai seguir alguns passo a passo,
você vai experimentar algumas coisas que vão funcionar para você, outras que não vão funcionar. O importante é que você se mantenha focado. O importante é que você faça a opção, faça a escolha por mudar alguns hábitos que você considera que estão sendo nocivos e que estão sendo prejudiciais para o seu dia a dia. Então a gente vai estar sempre lançando uma série de conteúdos para que você possa estar trabalhando melhor a sua organização, dessa forma você se beneficiar com o seu tempo, com o seu dia a dia, executando de forma mais saudável as suas tarefas. Um abraço.